Seguindo essa série de vídeos sobre investimentos, finanças, inteligência ou sabedoria financeira para médicos, eu vou trazer para você um conceito que você deve ouvir falar muito sobre bola de neve de investimentos, né? O que significa isso? Como é que a gente pode investir e como é que isso pode gerar maiores rendimentos para nós como investidores ao longo do tempo? Então, tem uma regra aí que eu já estou fazendo um spoiler aqui no nosso livro que eu escrevi com meu querido colega médico e amigo Paulo Araújo, que vai ser publicado pela editora Alta Books aí em 2024, e a gente traz lá um método, né? Como é que a gente garante a maior rentabilidade e a maior acumulação de valores ao longo do tempo? A gente traz uma sigla que é o método TAR, né? O que significa isso, o TAR? É o tempo, o aporte e a rentabilidade. Essa é a maneira como a gente pode pensar como é que eu posso realmente gerar riqueza através aí de investimentos. Sempre lembrando, antes da gente entrar no método TAR, que só tem duas maneiras da gente sair. Lembram lá do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, do Kiyosaki? Ele tem lá 4 quadrantes, né? Então tem 2 quadrantes à esquerda em que você é empregado ou você tem um negócio em que você é empregado de si mesmo. Então você está sozinho você está com a barriga no balcão o tempo inteiro. Então enquanto você é empregado de si mesmo, você só trabalha o dia inteiro e você não tem outras pessoas lhe ajudando a girar esse negócio, você está trocando o tempo inteiro o seu tempo por dinheiro. Então eu sou plantonista, eu trabalho para uma empresa, eu estou trocando meu tempo por dinheiro. Eu abri um consultório, tá eu lá e minha secretária, eu atendo o tempo inteiro, paciente atrás do outro, sigo trocando meu tempo por dinheiro, eu só estou sendo empregado de mim mesmo. Agora tem 2 quadrantes à direita, dos quadrantes de Kiyosaki, que é quando eu paro de trocar tempo por dinheiro. Uma dessas maneiras é empreendendo, ou seja, eu colocando outras pessoas para trabalhar para mim, eu ajudando a gerar emprego para essas pessoas me ajudando então a gerar valor naquilo que eu estou fazendo, em que eu não preciso estar diretamente no atendimento ou diretamente envolvida com o trabalho, então tem outras pessoas, eu tenho um modelo de negócio, isso é empreender, ou investindo de maneira correta. E aí dentro desse quadrante que é o investimento, o método mais adequado para a gente garantir que a gente vai ter uma rentabilidade legal ao longo do tempo é o método TAR. Significa o quê? O tempo, o aporte e a rentabilidade. Quanto maior é o tempo de acumulação, maior é a chance que eu consiga fazer esse dinheiro crescer. Aí entra a mágica dos juros compostos, ou seja, aquele dinheiro no final daquele mês, ele rende um percentual. No mês seguinte, se eu mantive aquele valor aplicado, eu reapliquei aquele dividendo que eu recebi, os juros vai ser sobre aquele novo capital. Então eu lá coloquei R$100, digamos que isso rendeu 1%. R$101. Sobre o mês que vem, esse dinheiro não vai render sobre R$100 de novo, ele vai render sobre 101 e assim sucessivamente. Então, a gente vai tendo essa questão dos juros compostos e é aí que vai dar o crescimento exponencial e não linear do seu dinheiro ao longo do tempo. Se você começa muito jovem a fazer os aportes, você vai ter muito mais chance de chegar num valor que vai garantir a sua independência ou mesmo a sua liberdade financeira com mais tranquilidade. Por isso é importante que você estimule os seus filhos a entenderem sobre esses assuntos e que comece, se você é um jovem médico ou se você ainda está na faculdade, se preocupe com esse assunto para que você possa começar os seus aportes, mesmo que seja um aporte pequeno, por um valor mínimo que você esteja conseguindo economizar no mês, mas isso já vai fazendo com que você ganhe experiência e isso vai começar essa bola de neve. Quanto maior o tempo, então mais importante, mais chance que você consiga chegar no seu objetivo de independência ou liberdade financeira. Bom, mas Eurico, eu tô com 50 anos, eu tô com 60 anos, é tarde? Nunca é tarde para começar. Então não coloca o tempo como uma barreira. Então o tempo não pode ser uma barreira para você. Quanto mais cedo você começar, melhor. Agora, se você tem 30, 40, 50, 60, não interessa. Sempre é tempo para começar. Só que aí o que acontece? Quando eu tenho muito tempo, a segunda letra aí que é o A, que é o aporte, ele pode ser menor, né? E isso ao longo do tempo eu consigo acumular um valor significativo. Agora, quando eu já começo tarde, aí o meu tempo já não me favorece tanto, então eu tenho que caprichar mais no A, no aporte. Então, se eu consigo ter uma renda maior, eu consigo ter um custo de vida ou do meu negócio mais baixo e sobra bastante, eu consigo então fazer um aporte maior. Então lembrando que a gente, como diz o Warren Buffett, a gente tem que tentar ter a vida rica mais simples que a gente puder ter. Ou seja, eu vivo bem,
mas eu tenho ali, me sobra bastante dinheiro para me aplicar, e isso me dá segurança financeira ao longo do tempo, especialmente quanto mais velho eu for ficando. Então, o aporte, ele é extremamente importante. Por que essa letra é tão importante? Porque ela tem a ver também com disciplina, né? Com consistência. Não adianta eu aportar se você fizer um grande aporte numa única vez, esse dinheiro, ao final de um período, ele vai ter rendido X. Agora, se eu fiz um aporte que não precisa ser tão grande, mas fui aportando mensalmente com consistência, ao final, esse dinheiro acumulado vai ser muito maior. Então é importante que não adianta você fazer um aporte uma vez. Então, se você tem um dinheiro acumulado e fizer um grande aporte, esse dinheiro vai ficar lá rendendo, e se ele seguir sendo reinvestido, é interessante que ao final você vai acabar tendo alguma bola de neve. Mas se você tiver aportes consistentes, disciplinados todos os meses, isso com certeza vai garantir que você chegue mais fácil aí no seu objetivo. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter independência financeira. O que é independência financeira? É eu ter um ganho passivo, ou seja, os meus rendimentos, seja de aluguéis, seja da minha empresa, seja dos meus investimentos, que me garanta o dinheiro suficiente para cobrir o meu custo de vida. Aí o que eu tenho? Eu tenho independência financeira. Eu não preciso me preocupar em eu estar ali diretamente envolvido com o trabalho para garantir que o meu custo de vida naquele mês já está pago. Isso é independência financeira. E o que é liberdade financeira? Liberdade financeira é que, além do meu custo de vida, tudo o resto que eu quiser fazer, seja sair para jantar, seja uma viagem, seja trocar de carro no final do ano, rendimentos, os meus dividendos, os aluguéis, a minha empresa, me dá um lucro suficiente por mês ali, em que eu posso não só cobrir o meu custo de vida, mas também fazer tudo o resto que eu quero com dinheiro. Aí é liberdade financeira. Então, lembrando, para ter independência e liberdade financeira, eu tenho que saber qual é o meu custo de vida, quanto que eu tenho que acumular para me garantir que os meus rendimentos mensais cubram essas minhas despesas, esse meu custo de vida ou a minha vida como um todo, e aí eu me programar em quantos anos eu vou chegar nesse valor. Isso é difícil de calcular? Eu digo, não, você tem diversas maneiras, diversas calculadoras aí na internet, como por exemplo a calculadora do cidadão do Banco Central, em que você pode entrar ali e fazer o cálculo quanto que eu preciso, né? Quanto que eu preciso aportar todo mês para chegar naquele valor que eu preciso para ter a minha independência financeira. Depois eu posso fazer um vídeo especificamente falando sobre como a gente pode fazer esse tipo de cálculo, certo? Então vamos para a última letra aí do método TAR. Então, o tempo, o aporte e a rentabilidade. O R vem de rentabilidade. Isso significa o quê? Eu tenho que saber investir de maneira correta para que eu tenha uma rentabilidade adequada. Essa rentabilidade tem que me garantir, no mínimo, obviamente, sempre a inflação, né? Então, no mínimo, qualquer investimento que eu faça tem que me garantir a inflação. Se ele não me garante nem a inflação, isso não é um investimento. Por exemplo, a caderneta de poupança, na grande maior parte do tempo, ela perde para a inflação. Isso mesmo. Aquilo que os brasileiros mais escutam falar a vida inteira, onde, infelizmente, até hoje é onde se tem a maior quantidade de dinheiro depositada, é na caderneta de poupança, e isso é uma baita de uma enganação, porque isso dá dinheiro para as instituições financeiras e o cidadão, infelizmente, perde para a inflação. Então, se você tem dinheiro na caderneta de poupança ainda, tira imediatamente de lá e vai aprender um pouquinho, vai conversar com alguém que tenha um conhecimento para você aplicar isso de maneira segura e que renda no mínimo a inflação. Qualquer CDB 100% aí do CDI, Tesouro Direto, isso já garante para você uma rentabilidade maior do que a caderneta de poupança, e realmente alguma rentabilidade. Mas vamos lá, rentabilidade. Quanto que o meu dinheiro tem que render? Então, isso depende muito das estratégias de investimento que você for criar, mas você tem que ter uma rentabilidade pelo menos que supere a inflação, o ideal pelo menos que você empate aí com o CDI, mas se você estiver bem diversificado, se você entender sobre esse assunto, se você tiver orientação adequada, você consegue aí com bastante diversificação, e isso muito de acordo também com o seu tipo, apetite a risco, se você é conservador, moderado, ou se você tem um perfil mais arrojado, você vai conseguir buscar então a rentabilidade adequada para você poder fazer esse dinheiro também crescer ao longo do tempo. Então eu tenho que também prestar atenção qual é a rentabilidade que eu estou tendo nos meus investimentos. Então você tem, por exemplo, uma rentabilidade média hoje de fundos imobiliários, que eu fiz um vídeo recente sobre isso, está gerando lá em torno de 0,75 ou 75. Ou seja,
Se eu aportar aquele dinheiro ali que tem uma certa segurança, embora seja a renda variável, a gente já falou sobre isso, e aquilo me garante pelo menos 0,75 sobre a minha aplicação, isso é uma aplicação que tem uma rentabilidade muito interessante, né? E se eu acertar ainda ali na mistura, né, na diversificação, eu posso às vezes até ter um rendimento maior que isso, 0,8, às vezes até 1% acima disso. Ou seja, a rentabilidade é bastante importante. Se você for colocar numa calculadora e você for colocar lá uma rentabilidade de 0,7, de 0,8 ou de 1%, você vai ver que muda muito ao longo do tempo a quantidade de aporte que você vai precisar ter mensalmente, cada vez menor, ou você vai ter um valor acumulado muito maior no final do período. Por quê? Porque a rentabilidade é muito importante e interessa muito. E ao longo de 20, 30 anos, aquela rentabilidade a diferença de 0,7 para 0,8, de 8 para 1%, ao final de 20, 30 anos, isso faz uma diferença muito grande no dinheiro que você vai ter acumulado. Então, falando sobre investimentos, preste muita atenção nessas 3 letras: T de tempo, A de aporte e R de rentabilidade, porque é isso que você tem que levar em consideração quando você pensar em investimentos. Não sei se você já tinha pensado, já tinha se deparado aí com essa metodologia. Essa metodologia vai estar aí disponível no nosso livro. Ela foi aí pensada aí pelo meu amigo Paulo Araújo, que é um médico que trabalha aí com a parte de gestão de carreira, sobre orientação em relação a investimentos, que tem aí um conhecimento muito bacana sobre isso e que tem um canal, Eu Doutor Invest, aí você encontra ele também aí nas redes sociais. Então, se você já tinha ouvido falar ou você usa algum método parecido ao método TAR, comente aí conosco nos comentários, deixa aí no seu comentário como é que é a sua estratégia de investimento. Você realmente tem o tempo a seu favor ou você está hoje mais focado no aporte e na rentabilidade? E quais são as estratégias que você tem usado para ter maior rentabilidade na sua carteira? Compartilhe aqui conosco, vamos aprender juntos, vai ser um prazer aí a gente trocar informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.